Bem-vindo ao segundo episódio da série Desenvolvendo a Responsabilidade em Seu Filho. Gente, nesse segundo episódio eu vou falar para vocês como eu mudei os meus padrões mentais. Alguns deles, que alguns outros estão aí eu não quero mudar e outros tantos eu quero mudar, mas ainda está em processo. Enfim, quando eu engravidei do Davi, do primeiro filho, eu abri mão de tudo. Foi por livre e espontânea vontade, tá, gente? Ninguém me pediu isso. Eu realmente quis abrir mão de tudo para ser 100% mãe. Eu era dona de casa, mãe e esposa. E eu fiz isso durante muitos anos. Porém, juntamente com esse novo estilo de vida, com esse novo papel a desempenhar, eu esqueci de mim. Eu realmente esqueci de mim. Eu já não me cuidava mais como eu me cuido hoje e cuidava antes também. Eu já não me preocupava tanto comigo mesma, né? Eu não fazia atividade física, eu mal fazia o que uma mulher normal faz, mas enfim, eu fazia o básico dos básicos por causa de realmente higiene e porque também eu não aguento, né? Tem coisas que a gente não aguenta. Mas eu realmente me esqueci de mim. E aí eu passei a não ficar tão feliz, não é verdade? Quando a gente se esquece da gente, quando a gente não liga pra gente, quando a gente não faz o que a gente gosta, né? Porque cuidar de casa, cuidar de filho, cuidar de marido é gostoso, é prazeroso, mas é pesado, às vezes é muito trabalhoso e a gente precisa também de diversão, de momentos leves. E eu não fazia isso, eu realmente esqueci de mim. Mas eu mudei. Até um momento em que o meu marido me ajudou. Dina, acorda, você precisa conviver com as pessoas, você não pode ficar só dentro de casa, vai lá fazer uma academia, você sempre se cuidou, peraí, não tá legal. Então, com a ajuda do meu marido, eu acordei novamente para mim. E aí eu voltei a fazer atividade física, mas antes da atividade física, a primeira coisa que eu fiz para cuidar de mim foi estudar. Então eu voltei a fazer uma faculdade, eu fiz faculdade de filosofia, aí eu voltei a estudar, né? Eu comecei a estudar sobre educação de filhos, isso aí eu já estudava desde a gravidez, né? Mas eu aprofundei mais. Aí eu comecei a estudar psicologia positiva, educação não comunicação não violenta, e aí realmente eu me descobri de novo intelectualmente, fisicamente, emocionalmente. Comecei a fazer minhas meditações, comecei a fazer minhas afirmações, enfim, eu comecei a cuidar de mim. Outro padrão mental que eu tinha era que eu era a dona da verdade aqui em casa. Eu era a dona da casa, eu que mandava. As coisas tinham que acontecer do meu jeito, na minha hora, enfim. E isso também foi mudado, porque trazia peso tanto para mim, que tomava toda a responsabilidade para mim mesma, e trazia problemas para minha família, principalmente para o meu marido, que afinal de contas, tudo que ele fazia eu criticava. Tudo que ele fazia não era o suficiente. Tudo que ele fazia para mim não era o certo. E aí eu criticava, eu brigava, eu exigia o que ele não podia me dar. Enfim, eu mudei esse padrão também. Hoje eu começo a perceber que todos aqui em casa somos membros de um todo, né? Somos membros de um corpo só, que é a família. Então, hoje eu dou autonomia, como eu falei no episódio passado, para os meus filhos. Hoje os meus filhos têm voz. Hoje os meus filhos têm as suas opiniões e eu as levo em consideração. O meu marido me ajuda em casa e eu não critico mais. Então, para mim, por exemplo, meu marido lavava vasilha, eu achava que ele não lavava direito. Meu marido ia arrumar um quarto, passar um pano na casa, eu criticava. Então hoje não. Hoje meu marido, eu não interfiro tanto na educação, né, do meu marido para com os meninos, nas intervenções que meu marido faz com os meninos. Antes eu intervinha, eu tinha pânico de ver meu marido chamar a atenção dos meus filhos, eu tinha pânico de ver como que ele falava com eles, mas eu percebi que ele também é importante, né? A forma como que ele trata as crianças faz toda a diferença, porque ele é o homem, ele é o cabeça da casa, ele é o macho, né, da família, e isso é muito importante para duas crianças. Então eu mudei isso também. Hoje eu não interfiro mais. Outro padrão mental que eu mudei foi achar que os meninos, por serem crianças, deveriam me obedecer cegamente. E aí eu mudei também. Por que eu mudei, Dina?
Porque eles são, antes de crianças, eles são seres humanos. E seres humanos têm necessidades, dependem dos adultos para suprir essas necessidades, têm limites. E eu queria que os meus filhos fossem adultos em miniatura. Eu via eles como adultos, como se fossem, que eles tinham que ter comportamentos adequados na rua. Eu era contra brincadeiras de correr, de gritar na rua, eu tinha vergonha disso, eu tinha vergonha das birras, eu tinha vergonha dos choros. Gente, que criança não chora? Que criança não faz birra? É a forma que eles têm de comunicar. E eu mudei esse padrão também. Como que eu mudei? Nas leituras, nos cursos que eu fiz, eu fui percebendo que as crianças são seres humanos, elas não são adultos em miniatura. E a gente tem, sim, que respeitar o limite, as necessidades das crianças. As crianças não sabem expressar seus sentimentos, as crianças nem ao menos sabem lidar, não sabem nem aquilo que elas estão sentindo. Então elas dependem de nós para lidar com isso, para entender esses sentimentos, essas emoções. Então vamos, por exemplo, birra. Eu tinha pânico de birra, eu pegava o menino, para de chorar, para que isso, que isso? E tirava ele rápido do lugar e saía correndo do supermercado, por exemplo, por causa de vergonha. Depois eu fui perceber que naquele momento ele estava sendo frustrado e a frustração trazia para ele a tristeza. Então ele queria chorar, ele queria se expressar. Então eu mudei realmente ali naquele momento que eu acordei. Antes eu corria, né? Saía de perto das pessoas com vergonha. Depois eu passei a acolher o sentimento dos meus filhos, conversar com os meus filhos e falar, não precisa fazer isso, filho. O que você está sentindo é frustração, isso é normal acontecer, mas a mamãe não pode te dar a bala porque a gente vai almoçar daqui a pouco, enfim. E aí foi tudo de bom, foi mudando. Isso a disciplina positiva ensina muito bem, né? E eu realmente aprendi, mudei esse padrão de comportamento, padrão de mental, e o padrão mental forma o nosso padrão comportamental, né? Então, a partir do momento que eu mudei meu padrão mental, eu mudei meu comportamento. E com certeza todo mundo da minha família saiu ganhando, principalmente eu. Que com certeza eu sou muito mais feliz, eu me vejo como uma mãe muito melhor do que eu era antes. Até o próximo episódio, gente, tudo de bom. Espero que vocês estejam gostando, viu? Até!